Suspensão de direito de dirigir, procedimento contendo infrações administrativas. Na tela para vocês, supondo que um cliente, em determinado momento, chegue no seu escritório, te apresenta uma notificação com estas infrações. E o detalhe é que dentro da pontuação, nós temos uma infração do artigo 233, deixar de efetuar o registro de veículo no prazo de 30 dias, junto ao órgão executivo de trânsito, ocorridas nas hipóteses do artigo 123. Essa infração do artigo 233, somadas às demais pontuações, fez com que o condutor atingisse 20 pontos. Lembrando que hoje, 24/3, a pontuação ainda para se instaurar uma suspensão, um processo de suspensão, ainda está na casa dos 20 pontos. Por isso, o exemplo. Nós vamos abordar como é que fica depois, do dia 12 de abril. Nesse caso, a infração do artigo 233, ela ocorreu por uma inobservância das normas gerais de circulação e conduta, deixar de efetuar o registro do veículo no prazo de 30 dias? Óbvio que não. E aí nós temos uma tese, para você que já milita na área, talvez já conheça o assunto. Para quem não milita, para quem não trabalha na área, nós temos uma tese de que as chamadas infrações administrativas, ou seja, aquelas que ocorreram, em regra, sem o condutor estar na condução do veículo, a pontuação dessas infrações não deveriam ser computadas para efeito de suspensão, como foi o caso aqui. E aí, imaginando essa hipótese, então aqui falta de registro, falta de licenciamento, nós temos várias infrações. Imaginando que o cliente te apresenta esse tipo de notificação, imaginando que eu consiga excluir essa infração administrativa, a pontuação do cliente é reduzida para 16 pontos. Nesse caso, perda do objeto, porque ficou abaixo dos 20, e, em tese, o processo administrativo tem que ser arquivado. E, às vezes, esse tipo de situação gera uma suspensão para o condutor de, no mínimo, 6 meses. No mínimo 6 meses. Padilha, mas quem trabalha com trânsito tem uma baixa remuneração. É o que eu sempre falo, depende o ângulo que você olha. Se eu for analisar a infração, a sua remuneração, os seus honorários serão pequenos. Mas se eu foco na suspensão, que tem um prazo de 6 meses, sabendo que se o condutor tiver que cumprir 6 meses e ele tiver uma infração de trânsito nesse período, ele pode ter uma cassação por 2 anos, para depois ter que se reabilitar, eu elevo os honorários que eu vou cobrar do cliente. Porque eu não vou cobrar para fazer uma mera defesa de um recursinho. E, às vezes, com uma mera defesa de um recursinho, eu elimino esse tipo de problema. Mas eu tenho que passar para o cliente o valor do trabalho que eu vou ter para cuidar dessa suspensão, por exemplo. Bom, se eu conseguir excluir essa infração, chamada de infração administrativa, eu resolvo o problema do cliente. Feito. O que eu tenho? Então, o que eu tenho, vamos passar a alguns pareceres, algumas decisões, para a gente depois passar para o fechamento. Então, o que eu tenho aí? O artigo 6º do Código de Trânsito, ele elenca os objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito. Então, em regra, toda a sistemática do Código tem que atender aos objetivos básicos estabelecidos no inciso 1º. Então, nós temos aí, já para chamar a sua atenção, são objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito. Está aí. Estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trânsito com vistas à segurança, à fluidez, ao conforto, à defesa ambiental
e a educação para o trânsito, fiscalizar o seu cumprimento. Em tese, nós temos 2 itens aí, segurança e educação para o trânsito. É razoável, atende aos objetivos básicos do artigo 6º, punir um condutor por uma infração de trânsito que não ocorreu na condução do veículo, por exemplo, como são as chamadas infrações de balcão, não é razoável. Fere o princípio da razoabilidade. Por quê? Nós não estaremos ofendendo a segurança e a educação para o trânsito. Então, não é razoável que o condutor seja punido pela infração de trânsito. Padilha, você está louco? Não, eu não estou louco. Eu posso parecer. Posso ser, mas eu não sei se eu sou. Então, eu acho que eu não sou louco. A gente analisa o caso de acordo com decisões judiciais, com pareceres, né? Desenvolvemos algumas teses também, mas tudo tem que ter um raciocínio lógico.